Já sabes que o prazo para a entrega do IRS já começou. Aquilo que tu talvez não saibas é que também no arrendamento há uma série de gastos e custos que tu podes deduzir. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que os impostos que tu tens de pagar sobre os teus arrendamentos diminuam. Portanto, convém tu começares a preparar isso logo no início de cada ano. E neste vídeo vais aprender que gastos é que podes deduzir, não podes deduzir e ainda te vou dar algumas dicas de como fazer deste processo uma coisa mesmo fácil para que não te dê muito trabalho e rapidamente consigas encontrar a informação que precisas. Para começar, tens de saber que dentro dos gastos dedutíveis no teu arrendamento, uma coisa que tu vais sempre precisar de ter em qualquer fatura é a morada, não a tua, mas a morada do apartamento em questão. O que é que isto quer dizer? Alguns dos gastos dedutíveis são, por exemplo, os seguros de habitação, os seguros multirriscos ou reparações que tu faças. Se tu tiveres uma fatura de um seguro no teu nome com a tua morada fiscal ou de uma reparação no teu nome com a tua morada fiscal, mesmo que essas faturas se relacionem com o teu imóvel de arrendamento, isto pode não ser considerado como válido pelas finanças. O que é que tu fazes para ter a certeza que as tuas faturas vão ser consideradas? Sempre que pedires uma fatura, pede para colocarem na linha do serviço ou da descrição onde é que o serviço foi efetuado. Reparação de canalizações, morada X. Seguro, multirriscos, morada X. E esta morada é a morada do teu imóvel que tu tens em arrendamento. Outra coisa que tu tens de ter em atenção é que há um prazo para validar as faturas no portal das faturas. Se tu trabalhares com um contabilista, provavelmente ele vai ter um programa que já faz isso por ti e não tens de te preocupar tanto com os prazos. Se tu fizeres isto sozinho, por favor, tenha certeza que fazes a validação das tuas faturas também de arrendamento até ao final de fevereiro, que normalmente costuma ser o prazo, mas verifica, não vai mudar no ano em que tu tens de fazer a tua declaração de impostos com o teu imóvel de arrendamento. Terceiro ponto importante, perceberes se faz mais sentido para ti declarares os teus rendimentos de imóveis no que é o anexo F, que é o anexo dos rendimentos prediais, ou se no teu caso faz mais sentido tu optares por algum tipo de englobamento onde tu declaras os teus rendimentos imobiliários juntamente com outro tipo de rendimentos. Isto pode fazer sentido para ti no ano em que tu tenhas tantos gastos que não consigas abater esses gastos propriamente todos só nos teus rendimentos normais e possa fazer sentido tu englobares tudo também para conseguires abater esses gastos em anos futuros. Isto é uma questão que tens de ver com o contabilista, porque cada caso é um caso e, embora eu saiba perfeitamente que gastos é que se podem e não podem deduzir, não te vou estar a induzir em erro porque tem de ser um contabilista a olhar para o teu caso e a perceber, caso isto tenha acontecido contigo, se faz sentido para ti tu estares a englobar ou estares então a declarar os teus rendimentos prediais no anexo F. Agora vou dar um exemplo sobre vários tipos de gastos que são dedutíveis no IRS quando tu tens um imóvel em arrendamento. É normal que te surpreenda porque se nunca tiveste um imóvel em arrendamento ainda, vais ver que são gastos que tu até podes ter no teu imóvel de habitação, mas que não consegues deduzir e no caso dos imóveis em arrendamento, sim. Porquê? A lógica é a seguinte, esse imóvel em arrendamento é um investimento e está-te a gerar um rendimento. Portanto, é correto que o que tu tens de pagar para manter o imóvel e para as tuas obrigações para com o imóvel seja dedutível em sede de IRS. Exemplos de gastos dedutíveis em imóveis de arrendamento. O IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, que é um imposto que tu podes pagar uma, duas ou três vezes por ano, ou só numa vez, numa prestação, dependendo do regime que tu escolheres e de quanto é que tu tens de pagar. Como é que tu vais fazer isto? Simplesmente guarda a informação de quanto é que pagaste de IMI para depois poderes colocar essa informação na tua declaração e poderes deduzir esse valor.
podes deduzir os seguros que tu contrataste para o teu imóvel de arrendamento. Podes também deduzir todas as reparações que tu fizeres no teu imóvel de arrendamento. Podes também deduzir alguns custos legais que tenhas com assessoramento que tenha que ver com esse apartamento. E, como te disse no princípio, não te esqueças de sempre referir a morada do apartamento, porque isso vai ser mesmo importante para tu poderes ter essas faturas consideradas como válidas pelas finanças. Caso o teu imóvel se localize num condomínio, faça parte de um condomínio, também todas as despesas que tu tens de condomínio podem e devem ser deduzidas no teu IRS. E o mesmo é válido se houver algum tipo de gasto extra que vai para lá da cota que tu tens de pagar de condomínio. Desde que tu tenhas essa informação documentada, podes deduzir tudo isto no valor tributável, que já vamos falar assim o que é o valor tributável, caso não saibas, é muito fácil. E isto vai diminuir o que tu terás de pagar de impostos do teu imóvel de arrendamento em sede de IRS. Outros gastos que também podem ser considerados são, por exemplo, se fizeres uma limpeza ao apartamento porque há uma entrada e saída de inquilinos ou porque houve algum problema de umidade ou qualquer outra coisa, isso também entra para ser abatido em sede de IRS. Agora, o que é o valor tributável e porquê é que estes gastos são tão importantes de ter bem documentados para depois serem deduzidos? Imaginemos que tu com o teu imóvel tens um rendimento bruto, ou seja, total, de 5.000 euros por ano. Esses 5.000 euros seriam considerados a base tributável desse rendimento, caso tu não tivesses nenhum gasto. Então, tu ias pagar uma percentagem sobre esses 5.000 euros. Mas se dentro de todos estes gastos que nós falamos, reparações, seguros, consultoria com advogados, limpezas específicas, gastos de condomínio, se dentro de tudo isto tu tiveste 1.500 euros, uma barbaridade o que eu estou a dizer, mas ou 500 de gastos ao longo do ano, a tua base tributável já não vai ser 5.000 euros, vão ser 4.500 euros. Os 5.000 que tu tiveste de rendimento, menos os 500 que tu tiveste de gastos. 500, 1.000, o que for. E depois é sobre a base tributável, ou seja, sobre o líquido que tu recebeste, que vais ter de pagar impostos. Portanto, quanto mais documentada tu tiveres toda a informação, pede sempre fatura. Não faz sentido nenhum não estares a pedi-la, até porque é uma segurança para ti como proprietário teres uma prova em como o serviço foi efetuado, se tiveres algum problema, se houver no futuro alguma necessidade de fazer algum tipo de ajuste com esse fornecedor e até no futuro, principalmente quando estamos a falar de obras, todas as obras que tu tiveres documentadas com fatura são obras que tu vais poder deduzir nas mais-valias que terias de pagar na venda do imóvel. E vou-te deixar aqui um vídeo sobre mais-valias para tu perceberes o que é, que também é uma espécie de rendimento, aliás, é o rendimento que tu tens quando vendes um imóvel e também há coisas que são dedutíveis das mais-valias. Portanto, para recapitular, pede fatura de todos os gastos que tenhas com o teu imóvel. Não te esqueças de pedir ao fornecedor que indique a morada onde foi fornecido o serviço, porque o teu imóvel de arrendamento é um imóvel que tem de ser identificado na fatura para tu poderes deduzir os gastos corretamente e serem consideradas válidas as faturas pelas finanças. E para te organizares ainda melhor, vou-te dar umas dicas finais. O que eu faço no início de cada ano é criar uma pasta chamada Impostos e o ano correspondente. Impostos 2025. Cada vez que eu faço o pedido de um serviço ou recebo qualquer fatura que seja dedutível em IRS, eu automaticamente guardo em cada pasta relativa a cada imóvel. Portanto, tenho a pasta 2025, imaginemos, tenho o imóvel A e recebo a fatura do seguro para o imóvel A. Eu normalmente ponho isto no Google Drive para ter acesso a partir do meu telemóvel e quando a recebo no e-mail posso estar em qualquer sítio, demora 1 minuto menos, é só carregar em partilhar no meu telemóvel, pô-la dentro da minha Drive, na pastinha
impostos 2025, apartamento A. E faço isto com todas as faturas. Depois, no fim do ano, que foi o que eu estive a fazer esta manhã, simplesmente revejo e vejo que no e-faturas, todas as faturas importantes e relevantes que me aparecem são as mesmas que eu tenho guardadas. Isto é uma forma de simplesmente verificar a informação e salvaguardar-me a mim, porque embora a informação esteja no e-faturas, se as finanças resolverem fazer uma auditoria e te disserem tens de me apresentar todas as faturas relativas às deduções deste ano, tu tens de ter essas coisas preparadas e muitas vezes é difícil, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois de teres feito uma reparação às canalizações, voltares a encontrar o canalizador, que ele saiba onde é que estava a fatura e são coisas que fazem toda a diferença para ti. Portanto, tem informação organizada, porque mesmo que ela já exista no e-faturas, tu tens de ter a fatura contigo, caso aconteça alguma coisa e ela seja pedida pela autoridade tributária. E outra coisa que eu faço é também ter um Excel onde eu pré-calculo, antes de qualquer simulação, como é que esses gastos vão impactar os meus rendimentos e, portanto, mais ou menos quanto é que eu vou ter de pagar de impostos aquele ano. Isto já é um extra que tu podes fazer se quiseres, não precisas obrigatoriamente de fazer, mas sim, cria uma pastinha para guardares toda a tua faturação relativamente ao teu imóvel de arrendamento e também tudo o que diz respeito a IMIs que pagaste, para teres tudo organizado por ano. Se tiveres dúvidas, podes escrever aqui nos comentários que eu respondo. E como viste, há gestos muito simples que tu podes fazer. Não tens de gastar mais dinheiro para fazer nada daquilo que te propus. Simplesmente, se te organizares bem, podes poupar milhares de euros na tua declaração de IRS e fazer com que o teu imóvel de arrendamento te dê ainda mais margem financeira, liberdade e prosperidade. Portanto, não te esqueças destas dicas e, mais importante, começa a aplicá-las já, se ainda não as tens em prática e já tens um imóvel de arrendamento.